Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snagger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre arames, uma das coisas mais importantes na construção do bonsai, porque sem arames não modelamos as nossas estruturas. E quanto tempo nós devemos deixar o arame na planta quando nós passamos? E se o arame passar do ponto, se deixar marcas no tronco, será que dá para poder fazer alguma coisa para poder tirar essa marca? Dá para melhorar isso de alguma maneira? Vamos ver tudo isso nesse vídeo de hoje. E para começar, vamos aqui dar uma olhada nesse ficus, O arame está bem entranhado nesse ficus aqui. Dá uma olhada, galera, como que o arame entrou nessa planta aqui. Entrou total, O arame está quase que sendo engolido pelo ficus. Grave, viu, galera? Quando acontece isso aqui, é uma coisa grave. Diogo, por que você deixou esse ficus ficar dessa maneira? Esse ficus ele foi confeccionado por mim. Um ficus sob rocha, Mas essa planta ela foi vendida para uma pessoa e a última vez que eu fiz uma estilização nela, essa planta foi para a pessoa e recomendei tirar o arame, a pessoa não tirou e acabou que ficou dessa maneira aí. Agora vamos tirar esse arame para a gente poder falar nessa questão, Quando acontece isso aqui, será que dá para melhorar a planta? Arames retirados, galera. Vamos ver como é que ficou de pertinho aqui. Algumas marcas nem tanto e outras já bem graves aqui, ó, que chegou a retirar até pedaço da árvore. Tem alguns ficus que marcam tanto, que eles começam até a criar raízes nos locais aqui. Fica tipo um wallpork. Aqui também mais algumas marcas graves. Antes de falar quanto tempo o arame fica, vamos falar aqui sobre as marcas. Quando fica marcas de arame, quando o arame passa além do tempo na árvore, ainda mais quando chega numa situação grave, como nós vimos aqui, nós temos algumas opções, Uma das opções é cortar a planta e começar do zero, porque essas marcas, da maneira que estão aqui, nunca mais vai sair. Principalmente se tratando de um ficus, ali vai gerar conicidade invertida, sempre vai ter aqui uma questão por deixar esse sinal. Ah, Diogo, mas não tem problema, ficará marcas de arame na minha planta. Aí tudo bem. As marcas de arame, elas vão tirar o valor comercial da planta, digamos assim. Por exemplo, essa planta aqui, se for para eu vendê-la agora, mesmo que eu deixe ela toda enfolhadinha, bonita, se for para vendê-la agora e alguma pessoa experiente, que conhece de bonsai, vir e olhar essas marcas de arame, vai desistir de comprar a planta ou vai pedir um valor aí muito inferior ao que essa planta realmente valeria. Então isso vai descaracterizar a planta, Porque a intenção do bonsai é fazer com que não apareça as mãos humanas na confecção da planta. Quanto menos marcas humanas uma planta tiver, melhor. Como, por exemplo, deixa eu pegar uma plantinha bonitinha aqui, ó. Essa plantinha aqui, por exemplo, ó, é uma planta que foi aramada e nós não vamos enxergar aqui, ó, marcas de arame nessa planta. Nós vemos aqui os galhos, que foram conduzidos, mas não vemos as marcas de arame na planta, ok? Agora tem uma coisa interessante, principalmente no Pithecolobium do Mossel, que são plantas corticosas. O uso do arame em algumas plantas, esse estresse do uso do arame pode fazer com que o Pithecolobium do Mossel crie até um pouco mais de cortiça. Fica essa dica para vocês aí. Agora eu vou dar outra dica sobre a questão para melhorar o estrago feito pelo arame. Porque algumas marcas também não ficam tão nítidas, Pode ser que não fique tão ruim como nós vimos nesse ficus aqui. Mas pode ser que fiquem marcas leves e que não saiam. Porque depende também da espécie. Mas então vamos lá, vamos para o quadrinho.
Digamos, pessoal, que aqui nós temos um galho, ok? E este galho foi passado o arame nele, certo? E esse arame estrangulou esse galho, deixou marcas. Nós tiramos os arames, né? Mas mesmo depois de tirarmos os arames, as marcas ficaram do arame no nosso galho. Mas aí digamos que esse galho precise de uma rearamagem, ok? E essa rearamagem, quando eu for fazê-la para melhorar a estética e a textura do tronco, eu vou passar este arame nos locais aonde não foram passados anteriormente, ok? Eu vou mudar a direção não, vou mudar o local, tá? De onde eu passei o arame. Deu para entender um pouquinho nesse desenho aqui? Se deu para entender, vocês falam, ó, a marca do arame anterior, certo? E aonde eu passei meu arame novo. O que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos até, talvez, quem sabe, deixar marcar um pouquinho só esse arame novo que nós passamos, né? Algumas plantas são bem fáceis de assinalar com arame. Fazendo isso, nós podemos melhorar a textura dos nossos galhos. Agora, tudo isso que a gente aprendeu até aqui, nós vamos remeter ao tempo que o arame deve ficar nas plantas, que é uma coisa muito subjetiva. Antes de falar sobre o tempo que o arame deve ficar, vamos falar aí sobre tipos de aramagem também, porque temos vários tipos de aramagem quando nós vamos fazer um bonsai. Por exemplo, aramagem para o movimento de tronco, né? Esse aqui é o nosso pitequinho, ó, que nós aramamos no último vídeo da nossa série, ok? Temos um movimento no tronco. Esse tipo de aramagem aqui, ele não precisa nem pegar muito no galho, ele pode ser uma aramagem até um pouco mais frouxa, né? Então a planta pode ficar um pouco mais de tempo. Eu sempre falo 30 dias no mínimo para uma aramagem, dependendo da espécie, tá? Porque isso tudo vai depender muito da espécie e do tipo de aramagem. Muita gente pergunta quanto tempo deve ficar o arame. Depende do tipo de aramagem e da espécie que nós vamos trabalhar. Tipo de aramagem, aramagem de tronco. É uma aramagem um pouco mais frouxa, porque nós vamos modelar, caiu o quadro ali, porque nós vamos modelar o tronco. Agora, uma aramagem de galhos secundários, digamos que nós precisamos apertar um pouquinho mais esse galho secundário, né? Para que esse galho se fixe. Porque dependendo de como está o tronquinho de uma planta, se você aramar muito frouxo, ele pode se quebrar, né? E algumas espécies também, se você aramar muito apertado, se você aramar muito frouxo no caso, tá? Pode ser que o galho não se fixe. Por quê? Porque quando eu aramo, faço uma aramagem, precisa acontecer no meu galho microfissuras, né? Por exemplo, uma caliandra. Dá uma olhada o quanto os galhos da caliandra são maleáveis, ó. Eu consigo dobrar o galho aqui enquanto estão novos, né? Então veja bem, é um galho onde eu posso aramá-lo ele um pouco mais frouxo, porque ele vai engrossar muito ainda antes de retirar o arame. Então podemos dizer que esse tipo de aramagem para um galho desse aqui, ele pode ficar aí cerca de 2 meses ou 3 meses, né? Mas nunca frouxo demais, tá, galera? Porque aqui eu não estou dando aulas sobre aramagem, nós estamos falando sobre o tempo de aramagem, ok? O tempo que eu devo deixar o arame. Para vocês verem o quanto isso é muito subjetivo, porque eu recebo muitas perguntas de pessoas falando quanto tempo deixar o arame. O ficus, por exemplo, o ficus é uma planta que engrossa muito rápido, que tem a casca muito macia, e a aramagem no ficus, ela faz até com que a planta engrosse, né? Nós podemos ver que aonde tinha arame aqui, ó, a casca parece que se expande quando algo rela no ficus, parece que ele quer engolir tudo que encosta nele. O ficus, a aramagem para ele é no máximo 40 dias. No máximo 40 dias o galho já se fixa no lugar, porque
ele é uma planta elástica. Agora, se nós formos para os juníperos e os pinheiros, os arames ficam até por anos, tanto que algumas dessas plantas, né, que são modeladas, elas não ficam sem arames para manter a sua modelagem. Algumas dessas plantas passam longos e longos e longos períodos aramadas para poder ficarem na sua armagem, né? Algumas estilizações de juníperos e pinheiros são armaduras, né? São, aliás, armaduras que mantêm a planta daquela maneira que foi modelada. Se tirar os arames, um galho vai cair para um lado, outro galho vai cair para o outro. Então demora muitos anos para que um junípero e um pinheiro se fixe realmente na estrutura em que foi confeccionado. Então vocês estão vendo que é muito subjetivo o tempo de arame em cada planta, mas eu vou dar a solução para vocês saberem o tempo do arame. Presta atenção, quer saber a solução? A solução é a prática. Não existe aramagem sem prática. A aramagem é feita praticando. Na escola de bonsai nós temos muitas aulas sobre aramagem, inclusive aulas também falando sobre o tempo de crescimento, engrossamento de cada planta, esse tipo de coisa. São coisas que fica muito comprido, né? Para eu poder ir explicando aqui para vocês de maneira bem detalhada. Mas a aramagem, ela é aprendida na prática, inclusive o tempo que este arame deve ficar em cada planta. Por exemplo, a ceriça, né? A ceriça é uma planta que quando eu aramo ela, né, ela tem um engrossamento muito lento mesmo. Então o arame pode ficar ali por 4 meses, 5 meses e retirado sem problema algum. Plantas igual jabuticabeiras, né? Jabuticabeiras são plantas aí que se descamam, trocam a sua casca. Então essas plantas que se descamam, ela tem uma facilidade um pouco maior de curar cicatrizes de arame. Este ficus aqui agora, que ficou todo marcado, ele vai ficar um tempo aí sem arames, se recompondo, né? E eu preciso agora de uma resposta dessa planta aqui também, porque quem sabe ele começa a me sair brotos, né? Onde eu consiga tirar aqui alguns pedaços dessa planta que ficou marcado e eu consiga confeccionar essa planta aqui com pontos um pouco mais atrás dessas ramificações que estão criadas. Então poderei fazer podas mais drásticas em todas essas ponteiras, aproveitando um pouco aí da estrutura já criada. Com isso eu ganho um pouco mais de estética, um pouco mais de beleza na planta, ok? Aramagem é prática. Tempo de deixar o arame é observação também. Me esqueci de falar da observação. Porque o bonsai ele precisa ter uma observação diária, né? Eu não passo arame na planta e deixo ela lá num canto, né? Passou o arame, depois de 20 dias vai lá ver se o arame está marcando. Se estiver marcando, tira o arame, passa de novo, igual nós vimos no quadro ali, passa no outro local. Isso ajusta a textura da planta também. E eu acredito que seria isso as informações. Parece até assim que eu estou falando nada com nada, né? Porque muitas pessoas acham que existe uma receita para poder praticar um bonsai, né? Existe uma receita de adubação, que você tem que adubar de tantos em tantos dias, que o arame você coloca e tira dentro de tantos dias, que você tem que podar em tal dia. Tudo isso existe? Existe. Mas dentro de uma outra forma de cultivo que eu desconheço, né? Principalmente quem gosta de ter plantas de espécies diferentes, né? Não dá para ter um padrão de cultivo para fazer um bonsai próximo, tá? Um bonsai próximo que eu falo é um bonsai detalhado, onde os galhos são posicionados detalhadamente. Tudo isso entra dentro da qualidade do bonsai que você quer construir também. Beleza pura? Fica essas dicas para vocês. Se vocês quiserem debater e falar um pouquinho sobre isso, vocês podem deixar aí nos comentários também as dúvidas de vocês. Inclusive, com este tema, se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo com este tema também, alguma dúvida que possa ter sido gerada, vocês podem deixar também nos comentários. Beleza pura? Deixo o convite para a participação da nossa escola de bonsai. Conheça a nossa escola de bonsai.
Se quiser saber mais sobre a nossa escola online, na descrição do vídeo tem o link aí para o meu contato para você me perguntar mais sobre. Beleza pura? Abraço fraterno, até o próximo vídeo.